Olá pessoal, tudo bem? Aqui estamos para a prática 7 do Laboratório de Eletrônica, ministrado aí no ensino remoto emergencial, dessa vez falando sobre circuitos retificadores. Nós já falamos de alguns circuitos digitais, já falamos sobre amplificadores operacionais, né? Já falamos sobre o 555 e chegou a hora de falarmos sobre circuitos retificadores, que estão muito mais próximos de nós do que talvez a gente até imagine, né? Porque todo circuito eletrônico, a maioria deles, trabalha a partir de uma alimentação CC. E essa alimentação CC pode ser conseguida através de pilhas ou baterias, mas pode também, na maioria dos casos vai ser, né, obtida através de uma fonte de alimentação. Então, o seu celular que você coloca para carregar a bateria, aquilo ali nada mais é do que uma fonte de alimentação, né? Nós temos fontes de alimentação de tipos diferentes também. Mas aqui nós queremos falar sobre uma fonte de alimentação mais tradicional, mais usual. Uma fonte de alimentação chamada linear, porque nós temos a fonte de alimentação chaveada também, que é um outro assunto, mas uma fonte chamada linear é composta, em geral, dessas etapas que estão aí nesse diagrama. Você tem a tensão vindo da rede elétrica passando por um transformador. Esse transformador, na grande maioria dos casos, é um transformador abaixador, onde você vai converter a tensão da rede em 127 ou 220 volts para uma tensão mais baixa, em geral 9, 12, 6 volts, né? E em seguida, essa tensão, que ainda é alternada, passa por um circuito retificador, composto basicamente por diodos. Nós temos mais de um tipo de retificador. Observe então como é que fica a forma de onda dos sinais, né? Nós temos aqui a representação de uma senoide com uma amplitude grande, que seria a tensão da rede, passando pelo transformador. Aqui nós temos uma senoide com uma amplitude menor, já que o transformador é abaixador, né? E aí passa pelo retificador, quando a gente tem então uma senoide retificada. Ela pode ser retificada em onda completa, como é esse caso aqui, ou em meia onda. Bom, quando a senoide está retificada em onda completa ou meia onda, será que a gente pode dizer que esse sinal é um sinal CC? Não é um sinal CC puro, né? Ele tem uma ondulação muito grande. Então ele ainda não está apropriado para ser aplicado como alimentação de um circuito eletrônico. Então é necessário passar esse sinal ainda por um sistema de filtro, que na maioria dos casos o filtro mais simples é um capacitor, que vai fazer com que essa ondulação diminua. Então você tem um sinal com esse aspecto mostrado aqui, ó, nessa situação, tá vendo? Essa situação aqui, muitas fontes mais simples terminam já aqui, tá? Com esse sinal aqui, com essa pequena ondulação chamada ripple, né? E é esse sinal que acaba sendo aplicado nos circuitos eletrônicos. Mas para você ter um sinal mais puro mesmo, um sinal CC puro, digamos assim, né? Um sinal CC puro, nós teríamos de passar por uma outra etapa ainda, que seria a regulação de tensão. E você tem diferentes formas de regulação de tensão. Quando você passa pelo regulador de tensão, na saída você tem a onda CC pura, apropriada para alimentar uma carga que necessite de uma alimentação CC. Mas repetindo, tem muitas fontes que não têm essa etapa de regulação de tensão, né? E nessa prática dessa aula, nós vamos estudar essas etapas aqui: o transformador, o retificador, o filtro e o regulador nós vamos deixar para nosso próximo encontro, tá?
O transformador que nós vamos usar aqui nessa atividade é o chamado transformador com derivação central, ou transformador com tap central, ou transformador com center tap. Tá? Essa aqui é uma figura de um transformador, né? Nesse caso é um transformador com derivação central, onde aqui você vê os terminais do primário do transformador, que vão ser ligados aí na rede elétrica, e aqui os terminais do secundário. O transformador com derivação central ou com tomada central nada mais é do que um transformador onde no meio do enrolamento do secundário você faz uma derivação. Então ele fica como se fosse com duas bobinas aqui, né? Mas elas estão interligadas. Quando você especifica um transformador com derivação central, né? Se você for lá na loja comprar, você teria de especificar dessa forma como está aqui, né? Um transformador de 127 volts para 9 mais 9, ou para 12 mais 12, ou para 6 mais 6. Essa designação aqui já indica que é um transformador com tap central. Tá? E aí você vai ter aqui no secundário, desde que você aplique aqui no primário 127 volts, você vai ter aqui no secundário entre uma extremidade e o meio 9 volts e entre o meio e a outra extremidade 9 volts. E é lógico que se você pegar de uma extremidade à outra, você vai ter 18 volts. Bom, no Multisim eu vou te mostrar o transformador com derivação central lá e como você deve configurá-lo, né? Porque você não vai achar esse transformador aqui com saída 9 mais 9 e pronto. Lá você vai ter que configurar o transformador de acordo com a relação de espiras, né? A relação de espiras é justamente isso, a relação de número de espiras que você tem no primário para o número de espiras que você tem no secundário. Então chamamos aqui de N1 sobre N2 a relação de espiras. Num transformador ideal, a relação de espiras e a relação de tensões vai ser igual, né, num transformador ideal. E o transformador que nós temos lá vai ser um transformador ideal. Nós temos aqui N1 sobre N2 é igual a V1 sobre V2. Então eu não vou te dizer exatamente quantas espiras que você tem que colocar no primário ou no secundário. Você faz a conta aqui. Você tem que levar em conta o seguinte, que o número total de espiras é o número total para te dar a tensão aqui de uma extremidade até a outra, tá? Então, se você entrar com 127 volts, de uma ponta até a outra do transformador você sai com 18 volts. Aí você faz a relação dessas tensões. E aí, a partir daí, essa aí vai ser a relação entre as espiras do primário e do secundário. Lembrando que esses valores aqui são valores eficazes. Então, quando você for ligar o retificador lá na simulação, no Multisim, né, você vai ter que colocar aqui o valor máximo lá na onda senoidal, porque isso aqui é o valor eficaz. O valor máximo é o valor eficaz, né, no caso de uma onda senoidal, é o valor eficaz multiplicado por raiz de 2. É só fazer a conta aí. 127 por raiz de 2 dá 179,1 quebrados e você poderia muito bem arredondar para 180 volts. Tudo bem? Continuando aqui, nós vamos estudar nessa prática 3 tipos de retificadores, que é o retificador de meia onda, que é um retificador extremamente simples, né, em que você usa só um diodo na saída do transformador. Nós temos o retificador de onda completa com tap central. Você só pode usar esse retificador se você estiver trabalhando com um transformador com tap central. E é o nosso caso, né? Nesse caso aqui ele é de onda completa, tá? Ou se você não tiver à sua disposição um transformador com tap central, o que você faz? Você pode usar um retificador de onda completa em ponte, que é esse que está aqui apresentado. A diferença é que um usa
2 diodos, o outro usa 4 diodos. Se você estiver trabalhando com um diodo que você imagine ser ideal, não tem diferença entre um e outro, né? Mas para o caso de diodos reais, vai ter diferença sim, porque nesse caso aqui, a tensão ela passa por um diodo de cada vez, né? Então você tem a queda de tensão em um diodo. Aqui o sinal ele vai passar sempre por 2 diodos, a corrente, né? Eu quero dizer a corrente vai passar por 2 diodos. Então você vai ter a queda de tensão de 2 diodos. Mas vamos pensar num diodo ideal. O valor médio esperado das tensões retificadas vão ser esses que estão aqui, tá? No caso do retificador de meia onda, vai ser o valor máximo da onda, da senoide de entrada, no caso aquela que saiu do transformador, né? O valor máximo, não o RMS, tá? O valor máximo dividido por π. Aqui vai ser 2 vezes, no retificador de onda completa, vai ser 2 vezes o valor máximo dividido por π. Vamos ao roteiro de execução dessa prática. Primeira coisa, as características do transformador. O que eu quero que você faça é exatamente configurar no multisim o transformador para que, entrando uma tensão RMS de 127 volts, você sai com uma tensão RMS aqui de 9 mais 9 nos seus terminais secundários, tá? Então você vai fazer essa configuração lá no multisim. Deixa eu mostrar para você um circuito aí com o transformador, né? Lá no multisim. Esse circuito aqui ele tem exclusivamente um transformador. E eu não vou te falar assim quantas espiras tem que colocar em um lado e no outro, né? Não vou te falar isso por enquanto não. Aliás, eu não vou te falar isso, vou deixar você descobrir. Mas o transformador está aqui. Se você clicar nele, vai aparecer aqui uma janelinha aqui para você fazer as configurações nesse dispositivo. Eu estou usando aqui o transformador básico que tem aí no multisim, que você pega ele aqui, ó, nesse pallet aqui de passivos, você vem aqui, transformer, né? Aí você tem aqui, ó, um transformador sem derivação central e um transformador com derivação central. Você vai usar esse transformador aqui. E vai conectar aqui o sinal da rede elétrica, que tem amplitude de 180 volts aproximadamente, e nós vamos fazer a leitura aí do sinal no secundário. Lembrando que o terra vai ser ligado aqui no center tap, aqui no tap central do transformador. Então observa aqui que nós temos aqui o sinal de saída, né? O meu aqui está dando uma tensão máxima ali de aproximadamente 9 volts, tá vendo? 9 volts. É porque a relação original aqui dele é de 10 para 1, né? Então ele está entrando com 180 volts, está saindo com 18 aqui entre as extremidades. Do terminal central para a extremidade vai ser 9 volts de pico. Aí você fala, mas então é tudo que eu queria, eu preciso sair com 9 volts. Não, peraí. Aqui você está saindo com 9 volts de pico, né? Lá você precisa sair com 9 volts RMS. Então você tem que fazer umas continhas aí e programar essa relação de espiras de modo que você obtenha essa relação de transformação. E relação de espiras, o correto é que você coloque valores inteiros, tá? Então, coloque os valores das espiras de modo que você tenha números inteiros ali de espiras no primário e no secundário. Tudo bem? Fazendo isso, você vai verificar esses valores e nós voltamos aqui para a etapa de retificação.
nós vamos colocar aqui um diodo, né, e uma carga aqui na saída do transformador com tapo central. Lembrando que o terra está aqui no tapo central, né? Se eu quisesse pegar um fio aqui e conectar, eu poderia, tá? Essa indicação aqui está dizendo que tanto esse terminal do resistor como esse terminal aqui do transformador estão no mesmo potencial, né? Se você fosse ligar isso no protoboard, você iria ligar numa trilha que fosse comum aqui, né? E aí você vai fazer a leitura da tensão de saída para esses valores de resistor. Não precisa no vídeo mostrar a leitura para os 3 valores. Aqui, na verdade, ela vai mudar muito pouco. Mas é interessante você visualizar no osciloscópio como é que é a forma de onda desse sinal que sai aqui do secundário do transformador para o sinal que você tem aqui na carga. Porque você vai ver nesse caso que o diodo não é ideal, que você vai ter uma quedinha de tensão no diodo quando passar a corrente pelo diodo. Tudo bem? Nós vamos ter então, pessoal, esse circuito que está aqui, tá? Esse eu vou até simular para te mostrar. Observa que eu estou pegando aqui o sinal na saída do transformador, no secundário, e o sinal na carga. Repara aqui a tensão aqui na carga, né, para os semiciclos positivos da senoide, ela é um pouquinho menor do que a tensão na saída do transformador, justamente devido à queda de tensão no diodo, tá? O sincronismo do sinal aí para esse tipo de simulação, em que você está trabalhando com tensão da rede, ele fica bem simples, tá? Eu te sugiro que você faça o trigger usando como fonte, né, o sinal o sinal senoidal, não o sinal na saída do circuito. Isso aí faz diferença, tá? Não sei se vai acontecer aqui. Aqui, pelo jeito, não deu problema, mas quem que é V3? É o sinal azul, né? É o da saída do transformador. Coloca como fonte de sincronismo do trigger a fonte de saída do transformador. E nesse caso aqui, eu não quero que você analise isso com o sinal parado não, porque não tem motivo, tá vendo? Ele fica bem estável e lembra aquela história, né? Quando você dá um single aqui, você está simplesmente fazendo uma fotografia de um certo instante no sinal. Então, se ele mudar depois, você não está vendo. Quando você está aqui no alto, você está vendo qualquer modificação que venha a ocorrer. Então, esse sinal aqui ele está sendo atualizado. Beleza? Bom, depois nós vamos fazer a retificação em onda completa em ponte. Essa prática ela é grande. Mas como eu te falei, você não precisa fazer demonstração para cada valor de resistor. Tá? Depois você vai fazer uma simulação ainda completa em ponte, que é esse circuito que está aqui apresentado. Só quero que você preste atenção aqui que nesse caso o terra não vai estar aqui no terminal central do transformador. O terra vai estar aqui, ó, no terminal negativo desse resistor, tá vendo? Vai estar aqui, na base desse resistor de carga. Se você mantiver o terra aqui, o que vai acontecer? Você vai fazer uma leitura da tensão lá no osciloscópio incorreta, porque vai ser a tensão referenciada a esse ponto. Tá? Então presta atenção nisso aqui, porque na prática presencial acaba sendo um ponto que o pessoal erra bastante, por distração, né? Não é uma coisa difícil, mas é por distração. Aí depois você vai montar o retificador de onda completa com transformador de tomada central. Nós já estávamos usando o transformador de tomada central, porque era o que nós tínhamos, né? E é no laboratório o que nós temos. Só que aqui nesse caso você não precisa usar os 3 terminais, né? Aqui nesse caso de onda completa com transformador de tomada central, como você usa só 2 diodos, aí você precisa usar os 3 terminais. Você tem que mudar
a configuração aqui para essa que está aqui, tá? Correto, pessoal? Não precisa, novamente, né, te falo, não precisa mostrar a simulação com esses 3 valores de resistor. Mas quando a gente for trabalhar com a filtragem, e aí basta você acrescentar aqui um capacitor de filtro na saída do retificador, poderia ser qualquer um deles, mas vamos aqui no retificador de onda completa com center tap, que é só você modificar esse circuito aqui acrescentando um capacitor em paralelo com a carga. Nesse caso, eu te recomendo que você faça essa simulação com mais de um valor de capacitor e de resistor, porque isso vai te dar como se diz, um insight, né, sobre o que te dá maior ondulação do sinal ou menor ondulação. Lembra que o que você quer com esse capacitor é ter uma ondulação menor, né? Eu até costumo fazer uma analogia com uma estrada, né? O que você espera, né? Encontrar uma estrada que tenha esse perfil aqui, né? De uma retificação de onda completa ou de meia onda, ou essa daqui, onde você já tenha uma filtragem do sinal. É claro que o ideal seria essa aqui, uma estrada completamente plana, né? Mas essa daqui pelo menos ainda daria para você de alguma forma trafegar, mantendo velocidade mais baixa, né? Essa daqui seria praticamente impossível. Então, assim, quanto melhor for essa filtragem, do ponto de vista do uso dessa tensão para alimentar uma carga, é melhor, né? E isso faz diferença os valores dos resistores que você vai usar e os valores dos capacitores de filtro que você vai usar. Então, nesse caso aqui, é interessante você testar um e o outro caso. Tem algumas coisas que estão sendo pedidas aqui, que é a tensão máxima, tensão mínima e tensão média, que você, no osciloscópio real, você tem como fazer a medida dessa tensão média aqui direto, ou com um multímetro. No osciloscópio aí do Multisim, eu não encontrei um jeito de fazer isso não. Você só tem como medir os valores máximos e mínimos, tá? E aí como é que seria a tensão média? É só pensar um pouquinho. Se você pensar nessa descarga do capacitor, né? Onde é que está ela aqui? Se você pensar nessa descarga do capacitor aqui, como sendo aproximadamente linear, né? O que seria a tensão média nessa saída aqui? Seria o valor menor que você encontrou aqui, a tensão mínima, mais essa diferença aqui dividida por 2. Compreendeu? Seria esse valor menor mais essa diferença aqui do valor mínimo para o máximo, ela dividida por 2. Te daria uma aproximação aí para a tensão média, tá? E aí dá para você me responder o seguinte, chegar nas conclusões, né? Em que caso aqui você tem uma tensão média maior, menor, tá? Depois você me fala isso aí no vídeo. Tudo bem? Então essa prática ela é um pouquinho grande assim pela variedade de coisas que você tem que fazer, mas ela é bem interessante e relativamente fácil de ser analisada. Uma última palavra aqui sobre o uso de osciloscópio real. Essa aqui é uma forma de onda daquele circuito, né? Um retificador em onda completa com filtro capacitivo, onde a onda em verde é o sinal de saída, né? Quando você for analisar qualquer sinal no osciloscópio que esteja com frequência da rede elétrica, ou múltipla, né? Porque no caso aí da frequência desse sinal ondulado aí no capacitor, ele tem uma componente, né, com o dobro da frequência, já que o sinal foi retificado em onda completa. Mas não importa, se for múltiplo inteiro da frequência da rede, uma dica é que quando você estiver com um osciloscópio real, é que você use como fonte de sincronismo a opção Line, quer dizer, como fonte de trigger, a opção Line.
Geralmente o osciloscópio físico tem essa opção, porque você pode sincronizar pelo canal 1, pelo canal 2, né, por um sincronismo externo ou pela rede elétrica. Internamente, quando você faz isso, os sinais são sincronizados a partir da rede elétrica, que já alimenta o osciloscópio, né? E a visualização fica mais fácil, você não tem dor de cabeça com a questão do trigger, de manter o sinal paradinho ali na tela, né? Já que o interessante é manter o sinal estável para a gente poder fazer as medidas que a gente quer. É uma dica prática aí. E vamos ficando por aqui. Eu deixo para você fazer aí as devidas descobertas. Tudo bem? Até a próxima, então, e vamos até lá.